Quero trazer uma palavra do teu coração chamada eu não vou perder meu futuro. Você pode declarar isso aí nessa noite? Diga assim, eu não vou. Vamos lá, vamos juntos, amém? Vamos dizer juntos, eu não vou perder o meu futuro. Vamos dizer mais uma vez? Diga, eu não vou. Agora diga assim para você mesmo, que você falou só ensaiando, mas diga com fé para você. Diga assim, eu não vou perder o meu futuro. Amém? Vou te dar mais uma chance para você fazer mais bonito. O Senhor está aqui e Ele quer ouvir isso de você. Vamos lá? Eu não vou perder o meu futuro. Amém. Queridos irmãos, amigos visitantes, essa é uma passagem muito preciosa, que nós podemos e devemos aplicar algumas lições para a nossa vida num tempo como esse. Nós encontramos aqui um líder religioso, o chefe da sinagoga, um homem que tinha autoridade, um homem que era reconhecido onde ele estava. Entre aquela comunidade, Jairo, ele era o líder religioso daquela sinagoga. E entre as suas atribuições, que pertencia a esse líder, estava a presidência da Assembleia, o ato de ter que interpretar a lei de Moisés. Estava sob atribuição para ele também a direção do culto na sinagoga, a seleção daqueles que deveriam fazer as orações. Estava sobre ele também a atribuição de ler as Escrituras e pregar as Escrituras para os ouvintes. Geralmente, irmãos, apenas uma pessoa ocupava essa posição na sinagoga, que era exatamente o líder. E é por isso que a Bíblia destaca Jairo e a sua função, que ele era um líder religioso. E esse líder religioso possuía atribuições, como qualquer outro líder tem as suas atribuições. Como pastor da igreja tem as suas atribuições. Como você que lidera tem as suas atribuições. Seja liderando a sua casa, seja liderando a empresa, seja liderando discípulos do Senhor. Existem atribuições conforme a gente ocupa lugares. E esse homem, Jairo, era um homem que ocupava essa posição. Então ele tinha o respeito da comunidade. Ele era um homem reconhecido, tinha uma formação acadêmica para ocupar aquela posição, e ele era um homem extremamente religioso. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus desceu do barco, a multidão festejava o retorno de Jesus, porém existia esse homem, líder religioso, que estava enfrentando uma circunstância difícil. A Bíblia diz que a sua única filha de 12 anos estava morrendo em casa. E quem é o pai e a mãe que fica em paz quando o filho está enfermo, quando o filho está doente, quando o filho está sofrendo, quando o filho está passando por alguma circunstância? Quem é o pai e a mãe que ama, que fica sossegado tendo uma situação difícil dentro de casa? Essa era a realidade daquela família, daquele homem. Por que eu enfatizei que ele era um líder religioso? Porque, irmãos, nós precisamos aprender aqui algo necessário para nossas vidas. Vida com Deus não é sobre beijo e abraço. Vida com Deus é sobre dificuldades, é sobre lutas, é sobre circunstâncias difíceis, é sobre passarmos por coisas que a gente não quer passar, é sobre enfrentar situações que a gente não planeja enfrentar, é sobre ter que lidar com dores, é sobre ter que lidar com rejeição, é sobre ter que lidar com situações à beira de morte. Vida com Deus não nos ausenta de situações difíceis, e nós precisamos amadurecer a nossa fé para essa realidade, de achar que porque eu sou religioso, eu tenho uma vida cristã ativa, eu estou todos os cultos, eu sou dizimista fiel, eu lidero na igreja, quer dizer que eu estarei ausente de alguma situação difícil? Não, a Bíblia aqui está provando que vida com Deus também passa por situações difíceis. E esse texto vem para consolidar a nossa fé, irmãos, principalmente num tempo como esse. Nós estamos prestes a encerrar o ciclo de um ano, para começar um novo ano, e tem muita gente desistindo na reta final, tem muita gente abandonando porque está passando por dificuldade, porque não consigo suportar uma adversidade dessa, uma crise dessa na minha casa, uma crise financeira, uma crise emocional. Em nome de Jesus, Deus não te ausenta de passar situações, porém a presença dele te sustenta diante das situações. Jairo era um homem respeitado,
Mas quando a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, as pessoas festejavam a presença dele, mas existia um homem ali no meio que não estava festejando tanto assim, porque a sua casa estava com um problema. A multidão está reunida em torno de Jesus, e Jairo tem que deixar suas atribuições para socorrer a sua casa. Irmãos, em nome de Jesus, a nossa família é a primeira célula que nós precisamos amar e honrar. A nossa casa, ela precisa ser valorizada e amada por nós. Nós precisamos aprender a cuidar daquilo que é nosso. A Bíblia diz que o próprio chefe da sinagoga, Jairo, ele precisa deixar suas atribuições e ele vai até Jesus em busca de socorro para sua filha, que estava morrendo em casa. Perder um filho, irmãos, deve ser uma experiência tenebrosa. Nós perdemos 2 gestações, 2 filhos que já estavam no ventre, já tinha batimento cardíaco, já estava em plena formação, mas aprove ao Senhor que por 2 gestações houvesse um aborto espontâneo. E a gente sabe da dor que é isso, porque a gente cria expectativa, a gente faz planos, a gente já tinha até nome, a gente já tinha sonhos, mas não foi da vontade do Senhor naquele momento. Mas eu fico pensando em alguém que perde um filho que já tem 12 anos, que já tem 20 anos de convivência. Então não é uma dor fácil, não é algo tão simples assim. É uma situação que naturalmente foge do curso natural da vida. A Bíblia não dá detalhes sobre a doença dessa menina, mas é certo que era algo grave, porque o texto diz que ela estava à beira da morte. Então Jairo viveu naquele momento a sombra da morte da sua única filha. E quando nós falamos de filhos, nós falamos de futuro, porque o nosso futuro muito está atrelado à nossa geração. Quando alguém perde um filho, é como se estivesse perdendo o seu futuro. Então é fácil imaginar que Jairo usou de todos os recursos disponíveis para gerar cura na sua filha. Ele fez de tudo, acredito que ele fez tudo o que era possível, pagou um preço, sacrifício, jejum, oração, foi para culto de libertação, foi para ciclo de oração, foi procurar pessoas que pudessem ajudar. Usando para a nossa linguagem do dia de hoje, a gente vai correr atrás de tudo para tentar sarar algo da nossa casa, algo da nossa parentela. Talvez Jairo procurou os melhores médicos, os melhores remédios, cuidado, carinho. Não deve ter faltado extremamente nada para aquela menina, mas ainda assim a Bíblia vai dizer que a morte rodeava a vida daquela família. E Jairo, o chefe da sinagoga, o líder religioso, aquele que todos olhavam para ele e confiavam nele, ele estava sem poder fazer nada. Existem algumas circunstâncias que nós não conseguimos fazer mais nada. Talvez você que está aqui, meu irmão e minha irmã, você está vivendo exatamente esse tempo. Em área da sua vida, em momentos, em situações da sua família, existe uma situação que você não tem como fazer mais nada. E aí é onde Jesus entra em cena. É aí onde o Senhor quer entrar em cena na sua vida. Ele talvez prepara todo o cenário para que Ele faça o milagre. E nós precisamos aprender essa noite algumas verdades que esse texto nos ensina, para que a gente não perca o futuro, amém? Vamos declarar novamente o tema dessa mensagem? Diga mais uma vez bem forte: eu não vou perder o meu futuro. Diz olhando para essa pessoa que está ao seu lado, diz essa verdade assim: eu não vou perder o meu futuro. Mas para que isso se torne uma verdade, o que a gente precisa fazer? A gente vai ver no verso 41 que Jairo, ele vai até Jesus, líder religioso, ele desce da sua arrogância, do seu orgulho, ele deixa a sua posição e ele entende a necessidade de pedir ajuda. Irmãos, isso aqui é muito importante. Nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado, nós precisamos deixar o nosso ego de lado e pedir ajuda quando nós precisamos de ajuda. Jairo vai lá e diante de todos aqueles que estavam
no culto quando Jairo pregava, todos aqueles que estavam recebendo a palavra de Jairo, aqueles que recebiam uma oração de Jairo, aqueles que recebiam um abraço de Jairo, aqueles que recebiam uma ajuda de Jairo, estavam vendo agora Jairo se humilhar e buscar ajuda. Nós precisamos fazer parte dessa geração, irmão. Você está comigo ou não? Jairo vai lá e pede ajuda, prostrou-se aos pés de Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus. Vale ressaltar que Jesus estava ainda na evidência do início do seu ministério, e Jairo vai lá diante de todos, e ele não se preocupa com a posição que ele ocupa, ele reconhece que precisa de ajuda, ele se prostra, implora a Jesus: Senhor, vai na minha casa, preciso que o Senhor venha na minha casa, para que eu e você não possamos, irmãos, perder o futuro que nos aguarda. Nós precisamos pedir ajuda a Jesus, e mais, nós precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Tem pessoas que vêm para o culto e acham que Jesus fica aqui, e esse é o único lugar que você se encontra com Ele. Tem pessoas que aqui no culto, sua vida está prostrada aos pés de Jesus, mas quando se entra dentro de casa, se esquece de tudo que você viveu, experimentou da igreja. Você precisa levar Jesus para dentro da sua casa. Você precisa convidar Jesus para dentro da sua casa. Não podemos, irmãos, limitar o fluir do Senhor a uma geografia de 4 paredes, e achar que só aqui que Jesus trata conosco, é só aqui que Jesus fala comigo, é só aqui que Jesus me ouve. Não, Jesus está querendo entrar na sua casa, Jesus está querendo conviver com você dia a dia, Jesus quer acordar com você, quer passar o dia com você, quer dormir com você, Jesus quer estar com você em todos os momentos. Jesus precisa entrar em nossa casa. Pastor, como eu posso fazer isso? Através da sua fé, irmãos. A sua fé, ela precisa ser uma fé ativa, uma fé que crê que Jesus te acompanha por onde você for. Então Jairo fez algo impressionante. Um líder religioso estava se humilhando em fé para transformar a realidade da sua casa. Ele estava se expondo em busca da cura. E enquanto não estamos dispostos a se expor, irmãos, o que preciso for, talvez Jesus não consiga operar naquilo que nós precisamos. Nós precisamos estar abertos a pedir ajuda ao Senhor em áreas das nossas vidas que a gente acha que consegue resolver sozinho, e a gente vai guardando conosco, e a gente vai colocando em gavetas as nossas vidas, e a gente vai mantendo oculto até para pessoas próximas de nós. Mas está na hora de a gente quebrar isso, e a gente se expor diante do Senhor e dizer: Jesus, é essa área que eu preciso de ajuda, Senhor, é nessa área que eu preciso de ser curado, é aqui que eu preciso do teu milagre, é aqui que está morrendo, é aqui que está doendo, e o Senhor vem lá e colocar a cura necessária para que a gente se torne um homem ou mulher melhor, mais forte, mais empoderado, de mais fé, de mais esperança, para suportarmos as dificuldades. Perceba que Jairo foi perseverante em levar Jesus para sua casa, porque Jairo chega até Jesus e diz assim: eu preciso que o Senhor vá na minha casa, minha filha está morrendo, 12 anos, Jesus diz: vamos, eu vou com você. Então quando Jesus começa a andar com Jairo, uma grande multidão o aperta, e aí você vai perceber que no meio do caminho, uma mulher com 12 anos sofrendo de uma hemorragia, interrompe a caminhada de Jesus até a casa de Jairo. E eu fico pensando em Jairo, o desespero de Jairo, dizendo assim: minha filha está morrendo, Jesus, eu preciso que o Senhor chegue rápido, senão não vai dar tempo. E vendo Jesus ter que parar para atender outra pessoa. Agora perceba a revelação da palavra. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Quantos anos aquela mulher estava com a hemorragia? 12 anos. A criança fala de um futuro, aquela mulher fala de um passado. Jesus, ele vai para salvar o futuro, mas antes ele precisa curar um passado.
Deus está falando com você aqui nessa noite, irmão. Porque você disse: eu não vou perder o meu futuro, amém? Mas para que você não perca o seu futuro, você precisa curar o seu passado. Jesus só conseguiu chegar na casa de Jairo para curar a filha dele, salvar o futuro daquela casa. Primeiro ele teve que curar um passado de hemorragia, de dor, de ferida. Tem pessoas que vêm carregando hemorragia, você tem sangrado na sua alma há muitos anos, com feridas que não são cicatrizadas, com crenças antigas que não são resolvidas. Como você acha que vai salvar o futuro da sua casa, se você não resolver as suas pendências do passado primeiro? Chame Jesus para dentro da sua casa. Chame Jesus para dentro da sua casa. Eu não estou falando de uma casa de tijolo, eu estou falando da sua vida. Chame Jesus para dentro da sua alma, para que Ele toque nas feridas que estão abertas, a falta de perdão que é preciso liberar, ressentimentos que você vem carregando, pessoas que te abandonaram, pessoas que te feriram, pessoas que te abusaram. Tem pessoas aqui que foram abusadas e estão carregando essa hemorragia durante anos. Está na hora de você curar o teu passado, para que você não perca o futuro que o Senhor tem para você. Jairo entendeu isso e foi perseverante, porque ele teve que esperar Jesus curar um passado de 12 anos. Ah, pastor, mas já faz 3 anos que eu venho sofrendo isso. Jesus curou um passado de 12, Ele não pode curar o seu de 3. 12 anos aquela mulher sofrendo de hemorragia, gastou tudo com os médicos, nada resolveu, porque existem feridas que só Jesus pode curar, irmão. Existem lacunas na nossa alma que só Jesus pode fechar. Existem áreas da nossa vida que só Jesus pode resolver. Está na hora de você chamar Jesus para dentro da sua casa. Quantos entendem isso nessa noite? Você quer ver a sua casa salva? Quer ver a sua família salva, curada? Quer ver o seu casamento salvo, curado? Você precisa chamar Jesus para dentro da sua casa e deixar que Ele cure o seu passado. O que a sua família está precisando é da sua perseverança. Persevere, assim como esse homem. Ele poderia ter desistido, porque quando ele estava lá, olhando a cena de Jesus, no meio da multidão, dizendo assim: alguém me tocou, e Jairo impaciente, dizendo assim: Senhor, deixa para lá isso, quem te tocou, e a gente vai querer saber quem te tocou no meio de uma multidão dessa, vem comigo, a minha filha está morrendo. Mas Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aí enquanto Jairo está esperando, chega alguém da casa de Jairo correndo, dizendo assim: Jairo, acabou, não incomode mais o mestre, tua filha morreu, não tem mais jeito. E aí a perseverança fez a diferença. O que a sua família precisa é da sua perseverança. Amém? Você está comigo aqui? Então não deixe o seu futuro morrer por uma impaciência. Não deixe o seu futuro morrer por um orgulho. Não deixe o seu futuro morrer por uma falta de fé. Ei, em nome de Jesus, balança a pessoa que está ao seu lado e diz assim: por favor, não deixe tudo se perder pelo seu achismo, pelo seu orgulho, pela sua frieza, pela sua dureza de coração, pela sua falta de perdão, pela sua falta de empatia, pela sua falta de paciência. Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Você pode dar uma glória a Deus a Ele e aplaudir a presença do Senhor? Aleluia. Irmãos, eu vejo uma igreja aqui. Eu vejo uma igreja perseverante. Eu vejo uma igreja que não abre mão do seu futuro por uma impaciência, por uma dureza de coração. Eu vejo uma igreja aqui paciente. Eu vejo uma igreja submissa ao movimento de Jesus. Jairo foi submisso ao movimento de Jesus, mesmo ele ouvindo a voz e alguém dizendo não tem mais jeito, ele escolheu ouvir a voz de Jesus.
Então, para que a gente não perca o futuro, irmãos, nós também precisamos acreditar. Diga assim: eu preciso tão somente crer. A Bíblia vai dizer no verso 50, ouvindo isso, Jesus, ele olha para Jairo, no meio daquele tumulto todo, diz a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. A voz de Jesus para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, é: não tenha medo dessa circunstância, tão somente creia, porque eu vou resolver esse problema. Eu vou curar, eu vou sarar, eu vou te mostrar o caminho. Essa expressão de Jesus é um direcionamento para todas as horas da nossa vida. Então, pare de se deixar dominar por aquilo que as pessoas estão dizendo, ou por aquilo que a sociedade aponta, ou por aquilo que as evidências podem dizer ao teu coração. Hoje o Senhor está dizendo a você: tão somente creia, tão somente creia na palavra do Senhor, tão somente creia quem Jesus é, tão somente creia no que Jesus é capaz de fazer. Esse é um dos maiores desafios para esse tempo presente, irmãos. É crer somente no que Jesus diz e faz. Quando ele diz para Jairo: tão somente creia, Jairo, ele está dizendo: creia somente no que eu digo e no que eu faço. Igreja do Senhor, nós precisamos guardar a nossa fé somente no que Jesus diz e no que Ele faz. Porque nós somos tentados o tempo todo a suspeitar e a duvidar das coisas que estão se movendo à nossa visão e as coisas que chegam aos nossos ouvidos. Porque são tantas propostas desse mundo, são tantas pessoas feridas que cruzam o nosso caminho, e algumas delas têm a capacidade de mexer com as nossas estruturas emocionais. São tantas pessoas que a gente às vezes dá o direito dessa pessoa mexer com as nossas emoções. E aí são propostas, irmãos, que nos faz às vezes não crer tão somente assim. Mas a palavra de Jesus para o meu e para o seu coração nessa noite é capaz de você salvar o seu futuro, sim, se você tão somente crer. Se você crer somente no que Jesus diz e no que Ele é capaz de fazer. A palavra que Jairo ouviu foi: não incomodes mais o mestre. É algo muito comum e semelhante ao que a gente escuta. Palavras que descredibilizam, palavras que desestruturam as nossas emoções, palavras que nos levam a comprometer a nossa fidelidade, a nossa confiança, nosso comprometimento. Tem pessoas que deixam de estar comprometidas porque ouviram coisas e deixam de crer somente naquilo que Jesus diz, e passam a acreditar no que as pessoas dizem. Ei, em nome de Jesus, faça uma análise hoje, porque talvez na posição de Jairo você está dando ouvido demais às pessoas que vêm para você dizendo assim: não tem mais jeito, acabou, é o fim da linha, ei, esse relacionamento não volta mais, ei, essa pessoa não vai ser salva mais, ei, essa igreja não vai dar mais certo, ei, a sua empresa vai falir. Quantas vozes que não vêm contrária àquilo que é vontade de Deus para nossas vidas. A vontade de Jesus era: eu vou na sua casa, Jairo, e eu vou salvar o seu futuro. Mas tem pessoas que se levantam de forma contrária para nos roubar dessa verdade. Você precisa perseverar, então somente crer. Diga a 3 pessoas isso. Hoje o Senhor está dizendo para você: tão somente creia, ou seja, creia somente naquilo que Jesus diz e faz. Se você tem que escolher e pode escolher, fique com o que Jesus fala. Fique com o que Jesus é capaz de fazer. Você está comigo aqui? Faz sentido para você? Em nome de Jesus.
Não tenha medo, então somente creia. É aqui onde separa os homens dos meninos. É aqui onde separa os homens e mulheres de fé verdadeiramente. É quando a gente tem que tomar uma decisão. Eu vou ouvir quem está falando ou vou ouvir o que Jesus está me dizendo? Eu vou dar ouvido às vozes contrárias ou vou dar ouvido à voz de Deus? Termine o seu ano da melhor forma. Termine o seu ano aos pés de Jesus. Termine o seu ano indo lá buscar. Por mais coisas que você tenha conquistado, esteja de joelho aos pés de Jesus. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Vem na minha casa, Senhor. Amém? E Jesus disse: Jairo, não se preocupa, não tenha medo. Eu vou lá, eu vou curar ela. Jesus estava dizendo: essa notícia aí que você está ouvindo não é o fim. Essas coisas que as pessoas estão dizendo para você não definem você. É isso que Jesus está dizendo para você nessa noite aqui. Tem alguém aqui que Jesus trouxe só para dizer isso. O que as pessoas estão falando de você não definem o teu futuro. Não, você não está recebendo não. Deus está falando com você, irmão. Guarde o seu coração sobre isso. Jairo precisou tomar uma decisão. Ou ele dava atenção ao que as pessoas estavam falando, ou ele ignorava o que as pessoas estavam dizendo. E é uma decisão que eu e você precisamos tomar todos os dias. Existem vozes que você precisa ignorar. Existem pessoas que se levantam para desanimar você, que você precisa ignorar, irmão, às vezes. Que você precisa não dar ouvido, você precisa fechar os seus ouvidos, não dar atenção demais, guardar o teu coração. Foi isso que Jairo fez. Jairo simplesmente ele ignorou. Jesus disse: ignora, Jairo, segue em frente. Porque vida com Deus não é só sobre beijo e abraço. Vida com Deus é sobre posicionamento. Você vai enfrentar oposição, dificuldade, mas você precisa ignorar e seguir em frente. Você vai precisar resistir e continuar a sua jornada. Então o Senhor te chama a tomar uma decisão hoje. Jesus vai lá e diz: Jairo, nós vamos lá. Nós vamos na tua casa. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam na casa, existem muitas pessoas chorando. A dor de Jairo. E Jesus chega e diz assim: ei, não chorem. A menina não morreu, ela está só dormindo. E aqueles que estavam chorando começam a rir de Jesus. Porque eles blasfemavam, dizendo assim: quem é esse que é capaz de ressuscitar alguém que morreu? E aí o mais impressionante para a gente terminar. Nos dias mais difíceis da sua vida, nos dias em que você olha e diz assim: não tem mais jeito, que parece que você não vai conseguir reverter, você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar que Jesus sempre tem um novo começo. Em Jesus sempre nós vamos encontrar um recomeço. É por isso que essa casa a gente sempre usa o nome, um lugar de recomeço. Porque aqui você sempre vai encontrar um lugar para você recomeçar a sua história. E esse lugar tem nome, esse lugar se chama Jesus. Jairo tomou uma decisão naquele dia, que é a decisão que o Senhor espera que você tome. Ele decidiu crer naquilo que Jesus era capaz de fazer. A morte era uma realidade, mas para o Senhor não era o ponto final. Jesus disse: não chores, ela está apenas dormindo. E aí a Bíblia diz que Jesus entra na casa, vê todos chorando ali, e ele dá essa direção. Ele separa só, não todos, para subir onde a menina estava, mas sobe com ele aqueles que têm fé no milagre. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado e diz assim: Jesus quer que você participe do maior milagre que a sua família vai viver, que é a salvação do futuro da sua geração. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Jesus quer que você participe disso. Ele não quer que você fique como aqueles que estavam sorrindo, duvidando.
Ele quer que você seja aquele e aquela que diz assim: eu creio, Jesus, eu creio no teu milagre, eu creio que o Senhor vai salvar a minha casa, eu creio que o Senhor vai mudar essa história, eu creio que o Senhor vai fazer algo, eu creio que existe um recomeço. O que nós precisamos, meus irmãos, é ter um olhar diferente para as situações. O grande problema dessa geração é a forma de nós enxergarmos as coisas. Aqui Jairo precisou ser otimista. Ser alguém otimista é ser alguém de esperança, é alguém de fé, é alguém que diz assim: nada está perdido. Em Jesus é possível a gente mudar isso. Em Jesus é possível recomeçar. Mas ela já morreu. Mas para Jesus até a morte tem jeito. Quantas pessoas dizem assim: olha, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Quando alguém diz isso para mim, eu digo assim: mas fique sabendo que para até a morte tem jeito. Qual é o jeito? O jeito é Jesus, porque nem a morte pôde detê-lo. Ele é o Senhor da vida, e se Ele quer, Ele faz voltar a viver. Então Jesus entra na casa, vai até lá, o ambiente, chega até onde a menina está, e a declaração de Jesus é: esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Ele diz: menina, levante-se. E a Bíblia vai dizer que de imediato a menina se levanta. A morte que parava na casa, ela tem que bater em retirada. Aquele ponto final da história, Jesus está dizendo: eu arranco esse ponto para que seja uma vírgula, porque ainda tem história para ser vivida. Aquela situação que parecia não ter mais jeito, Jesus está dizendo: levante-se, ainda tem para ser vivido. Ainda tem jeito sim. Nessa noite Ele está dizendo para você, meu irmão e minha irmã: ainda tem jeito para você sim. Ainda que o mundo diga: não, você não tem mais jeito, você nasceu para viver assim e vai morrer assim. Jesus está dizendo para você nessa noite: tem jeito sim. Levante-se desse lugar para que você viva algo novo no Senhor. Quantos creem nisso? Está na hora de você confiar mais em Jesus. Está na hora de você confiar menos em você mesmo. Está na hora de você colocar a sua fé no Senhor e declarar para as circunstâncias da sua família, da sua casa ou da sua vida: esse não é o final dessa história. Eu sei que tem coisas que não estão fluindo na sua vida, tem coisas que morreram, como essa menina, como essa filha de Jairo. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer a você que Ele é o dono da vida, que aquilo que morreu Ele pode voltar a viver, que aquilo que se foi um dia pode voltar a ter vida. Eu fico pensando, meus irmãos, se Jairo fosse confiar nas pessoas que diziam: não tem mais jeito, Jairo, deixa Jesus para lá. E infelizmente tem muitas pessoas hoje assim, que têm deixado o Senhor para lá, porque as pessoas têm dito: não tem mais jeito para a sua vida, não tem mais jeito para o seu casamento, não tem mais jeito para os seus filhos, não tem mais jeito para a sua vida com Deus. Mas hoje o Senhor nos prova nesse texto, nessa palavra, que existe jeito sim. Você só precisa deixar Jesus tocar, você só precisa levar Jesus até lá. O que está morto, ou o que está morrendo, leva Jesus lá, deixa Jesus falar, deixa Jesus usar a autoridade dele e dizer assim: volte a viver, receba vida, receba esperança, receba fé, ei, receba o amor que um dia morreu no seu coração, receba alegria de volta, porque um dia existiu e ela morreu. Deixa Jesus falar com você nessa noite. Você pode fechar os seus olhos aonde você está, abaixar a sua cabeça. Naquele dia Jesus chegou no ambiente onde havia morte, e Ele só disse: menina, levante-se, talita cumi. Em outras palavras, ainda tem vida para viver. Essa é a voz de Jesus que está aí entrando no seu coração nessa hora. Ele está dizendo: os seus sonhos precisam voltar a viver, sua esperança
precisa voltar a viver, a sua alegria precisa voltar a viver, o seu amor pela obra precisa voltar a viver, seu amor pela sua família precisa voltar a ser um amor puro, seu perdão precisa voltar a queimar no teu coração, a vontade de servir precisa queimar dentro de você. Aquilo que parecia impossível, a Bíblia vai dizer que acontece de imediato. E ao acontecer, a Bíblia diz que a tristeza da casa desaparece, porque Jesus ressuscitou aquela menina. Assim como nessa noite Ele está pronto para ressuscitar dentro de você aquilo que você perdeu um dia. Jesus está dizendo: não é o fim, não é o fim dessa história. Existe um recomeço, e se prepare, porque o recomeço será muito maior. Se prepare, porque o ambiente que estava de luto vai se tornar um ambiente de alegria, de glória. Se prepare, porque a tristeza que tem tomado a sua alma vai bater em retirada, e vai dar lugar à alegria e à paz, para que você viva as promessas do Senhor. Feche teus olhos e enxergue com os olhos da fé. Você está vendo? Você está vendo Jesus entrando no ambiente de morte? Você está vendo Jesus falando com você nessa noite? Ele ama tanto você que Ele vem ao teu encontro, que Ele diz para você: você não está só, eu te ajudo nas suas dores, eu te ajudo a vencer, eu te ajudo a recomeçar. Jesus está dizendo a você nessa noite: eu te ajudo a colocar as coisas em ordem, a colocar as coisas no devido lugar. Ele te enxergou aqui, assim como Ele enxergou a dor de Jairo, Ele também enxerga a tua dor. Assim como Ele enxergou o futuro de Jairo indo embora, Ele também enxerga que o futuro da sua casa, da sua família talvez esteja indo embora e você não está percebendo. Nessa noite Ele trouxe aqui para dizer a você: chega disso, chega disso. Você não vai deixar o seu futuro morrer, você não vai deixar a sua família morrer, você não vai deixar a sua geração morrer. Não, não, não. Jesus chegou e vai colocar as coisas em ordem. Assim será. Em nome de Jesus, seu ano vai acabar melhor do que ele começou. Ainda tem 10 dias, se prepare, porque serão 10 dias onde o Senhor vai colocar as coisas em ordem, porque o que está por vir é muito maior daquilo que já foi na sua vida.